Deus os abençoe, Deus nos abençoe. Mais uma vez estamos reunidos para dar continuidade à meditação no livro de Êxodo. Quão abençoado nós temos sido, meus irmãos, com esta meditação. A palavra de Deus, ela é bênção para nós. Os verdadeiros filhos de Deus se alimentam da palavra de Deus. E assim como você come o alimento natural, ele dá vitaminas para o seu corpo, ele ajuda o seu corpo a se locomover, te dá energia para viver, para que todos os seus órgãos funcionem corretamente. O alimento natural faz isso por nós. O alimento espiritual é da mesma forma. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus para sermos fortalecidos. E eu vejo muitas pessoas anêmicas na fé, pessoas vacilando muitas vezes na fé, e quando você vai ver, a dieta dela está errada. A dieta daquela pessoa está errada. Ela não está se alimentando corretamente da palavra de Deus, não está utilizando de tudo que Deus coloca na mesa, não está comendo de tudo que é colocado na mesa, e isso a prejudica espiritualmente. Então o que nós queremos é que a graça e a misericórdia de Deus nos ajude mais uma vez a sentarmos nesta mesa e comermos da palavra de Deus. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Querido Pai Celestial, como é bom quando podemos sentir a Tua presença sobre o mar tempestuoso e agitado. Às vezes nós não compreendemos como isso é feito, nós não entendemos, Senhor, os Teus planos, mas nós cremos de todo o nosso coração. Quando as tempestades chegam, as perseguições surgem, o que nós queremos fazer, Senhor, é seguir as Tuas instruções, que seja feita a Tua vontade. Eu sei que o Senhor nos atravessará através de qualquer mar tempestuoso. Ó Deus, pegue hoje o leme das nossas vidas e nos guia conforme a Tua vontade. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ler então, capítulo 1, no verso 8. Nós meditamos na programação passada, no verso 7, aonde nós vimos que os filhos de Israel, ali na nova terra que eles chegaram, no Egito, mais exatamente na terra de Gósen, e eles aumentaram muito, e eles foram fortalecidos grandemente, e a terra se encheu deles, por mais que eles tivessem um ambiente hostil, em um ambiente que tinha tudo, a circunstância tinha tudo para que eles não crescessem, mas sim diminuíssem, mas aquilo era uma promessa de Deus. E quando Deus promete, Ele cumpre, porque a Bíblia diz que é impossível que Deus minta. E a Bíblia diz também que Ele zela pela sua palavra para a cumprir. Então foi isso que nós vimos na última programação. E agora vamos ver aí do verso 8 ao verso 10, que diz assim: Êxodo, capítulo 1, do verso 8 ao verso 10. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós, e subam da terra. Então, um novo rei que não conhecera a José.
a Bíblia diz assim: pois todos que vivem piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Nós temos que isso é certo, meus irmãos. Todos aqueles que vivem piamente em Cristo padecerão perseguições. E nós vemos aqui o povo de Deus sendo perseguido. E eles estavam sendo perseguidos por um novo rei que não conhecera José. É fácil se esquecer. É muito fácil se esquecer das bênçãos recebidas. José, ele tinha feito algo grandioso ali no Egito. Deus, através de José, revelou o sonho que Faraó teve daquela fome que se abateu sobre o Egito. E não só revelou o que ia acontecer, mas qual a maneira que ele deveria proceder para que então salvasse o Egito da morte, o mundo daquela época da morte. Então o que ele fez ali foi grandioso. Salvou aquela nação de ser extinta pela fome. Porém, o rei novo que subiu ao poder, ele se esqueceu do benefício que Deus, através de José, tinha feito para o seu povo. O novo rei não conhecia José, não se importava com o passado, não queria saber das bênçãos que ele tinha recebido através de José, e José através de Deus. Porque quando você se esquece de um homem de Deus, você se esquece de Deus. Quando o Faraó estava esquecendo daquilo que José havia feito, ele estava automaticamente esquecendo do Deus de José. Ele estava esquecendo também, estava ignorando o Deus de José, a mensagem que ele deu, a salvação que ele deu para o Egito naquela época, através das visões que José teve, de interpretar o sonho de Faraó. José tinha uma mensagem para aquele povo. E essa mensagem se cumpriu através dos anos, os anos de prosperidade e depois os anos de fome. Deus usou este servo para levar esta mensagem, interpretar aquele sonho, levar esta mensagem de Deus que estava oculta. Ele reuniu ali Faraó, os sábios, os entendidos, contou o seu sonho, mas eles não sabiam. Eles não sabiam como proceder com aquela circunstância. Era um mistério para eles. Então Deus, através do seu servo predestinado, escolhido, nós já sabemos a história de José, nós estudamos isso ali em Gênesis. Nós sabemos tudo que ele fez, tudo que ele passou, melhor dizendo, para chegar naquela posição, porque Deus sempre prova os seus filhos, mas ele chegou aonde Deus queria que ele chegasse, para que ele pudesse revelar aquilo que estava oculto, aquilo que estava em mistério. Apesar do rei ter tido sonho, contar o seu sonho, era um mistério para aqueles magos do Egito, para aquelas pessoas ali, a interpretação era um mistério. Mas Deus usou o seu servo para que então pudesse falar o que significava aquela mensagem, como o rei deveria proceder. Então foi essa coisa grandiosa que Deus usou. Irmãos, e Deus sempre faz isso. Você não consegue viver sobre uma interpretação da palavra de Deus, porque a interpretação da palavra de Deus vai te levar ao juízo. Por isso que Deus usa profetas, para que então a palavra do Senhor vindo ao profeta, ele possa mostrar o propósito de Deus, a vontade de Deus para aquele tempo presente. Ele possa dirigir, ele possa ensinar, ele possa mostrar qual que é o propósito de Deus para aquele tempo presente. Mesmo que já tenha a escritura,
Mas o profeta ele vem através do assim diz o Senhor. Quando a nação sai da palavra de Deus, quando a nação está desagradando a Deus, Deus manda o seu profeta para que então possa apontar o seu caminho. Então, quando o rei se esqueceu de José, ele estava se esquecendo de Deus também. Quando você se esquece do mensageiro que enviou do mensageiro enviado por Deus com a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo, você está ignorando a Deus. Não façamos isso, mas guardemos a mensagem do servo do Senhor dentro dos nossos corações. Porque se esquecer das bênçãos recebidas faz o coração endurecer. Então, eles endureceram o coração justamente porque se esqueceram das bênçãos. Receber bênçãos é uma maravilha. Receber bênçãos é grandioso. Quem não quer receber bênção? Mas às vezes recebe a bênção e depois esquece. Esquece daquilo que recebeu e lá na frente vira um murmurador e não confia que aquele que uma vez te deu pode te dar novamente. Que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Essa boa obra começada em você. E que Deus vai aperfeiçoar. E qual é o meio de aperfeiçoamento que Deus utiliza? Lutas, provas, perseguições. Aqui na mensagem Companheirismo através da redenção, o profeta de Deus para esta era, ele diz assim: não importa onde você esteja, se você está em um salão de sinuca, se você está em uma casa de jogos, há alguém invisível te observando. Se você está suportando perseguições pelo amor do nome do Senhor, não importa o que seja, observe qualquer um que você desejar e veja. O homem colherá o que ele semeia, todas as vezes. Se ele está agindo errado, nunca passará por desapercebido. Se ele está agindo corretamente, ele tem que entrar na glória com isso. Você simplesmente não pode escapar. Ele é Deus, ele está aqui, ele conhece as profundezas do seu coração e ele sabe quem você é e tudo que você tem feito. Então Deus observa tudo. Esses atos de perseguições que Faraó estava fazendo aqui para os filhos de Deus, Deus estava observando. E Deus observa tudo também, meus irmãos, que nós fazemos. Você pode descansar em Deus, se você está agindo corretamente, se você está lutando para seguir a palavra de Deus. Mas eu sou fraco, pastor, eu às vezes caio, tenho dificuldades, mas eu amo o Senhor, eu quero corrigir, eu quero me levantar e seguir agindo corretamente. Irmãos, você tem um lugar na glória para você, continue lutando. Deus conhece as profundezas do seu coração, Ele sabe quem você é e tudo que tem feito. Mas aqui, eles tinham esquecido quem que era Deus. Tudo aquilo que Deus tinha feito, eles tinham esquecido quem era José. Mas Deus não esquece. O mundo aí fora pode esquecer. O mundo agora pode ignorar. Mas eu sou uma pessoa tão boa, pastor, e parece que as pessoas só pisam em mim. Parece que as pessoas não se agradam da minha presença. Irmãos, isso é mais do que natural. Veja que Faraó estava arrumando um meio, uma desculpa. Para fazer a opressão, ele estava arrumando uma desculpa. No verso 9 ele diz assim: e o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso que nós. Eles estavam buscando uma justificativa para fazer o mal contra aquele povo. O povo era uma bênção. Eles não estavam vendo o povo como uma bênção, e sim como um problema. Como algo que deveria ser eliminado. E eles se tornaram inimigos do povo de Deus. Porque, irmãos, nada mostra que o povo iria se reunir contra alguém, que o povo ia se... Foram muitos anos que se passaram ali. Não foi 2 dias, 10 dias, não foram muitos e muitos anos.
E o povo de Israel não se levantou contra eles. Então nada mostrava que o povo iria se unir com alguém. Mas sempre tem uma desculpa para iniciar uma perseguição. Por quê? É um coração endurecido. Quando se esquece de Deus e da sua mensagem, o coração endurece, vive pela própria interpretação, fica um coração carnal, e o coração carnal não pode ver nada de bom no espiritual. Porém, Deus tinha que cumprir o seu propósito. Mas eles passaram a ver o que era aquele povo, e foi uma bênção que através da geração daquele povo, das gerações daquele povo, que foi uma bênção para eles, através de José, que foi uma bênção, eles começaram a ver como um problema, iniciar uma perseguição. O diabo gosta de perseguir as pessoas, ele gosta de perseguir os filhos de Deus. Esse é o propósito dele. Esse é o propósito dele, é de perseguir. Agora, finalizarmos, na mensagem estreita é a porta, o profeta diz assim, lembre-se, se você segue a Cristo, você será odiado pelas pessoas, pois aquele que viver piamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições. E se você vem a Cristo, você não virá por alguma igreja ou alguma denominação ou algum credo. Você virá pelo sangue. Essa é a única avenida de entrada. E você não pode trazer ninguém com você. Você virá sozinho, permanecerá sobre a sua própria confissão e a sua própria fé. Você não entrará sendo carregado pelo seu pastor ou pela sua mãe. Você virá como um indivíduo quando você vier a Deus. Muitas vezes nós fazemos escolhas tolas. Irmãos, lembre-se, se você segue a Cristo, você será odiado pelas pessoas. Você sofrerá perseguições. Mas você tem que trilhar este caminho, porque Deus tem colocado tudo ao seu favor, como Ele colocou tudo ao favor de Israel, como nós vamos ver ao longo do livro de Êxodo. Eles também tiveram que sofrer as perseguições, mas Deus tinha que cumprir o seu propósito. Mesmo aquele povo ingrato do Egito, aquele rei ingrato, aquele povo ingrato, se tornando inimigo daqueles que uma vez, através de José, pôde abençoá-los, eles se tornaram inimigos. Irmãos, como isso é maravilhoso, saber que Deus, mesmo em meio a todas as tempestades, em meio ao mar tempestuoso, ao meio às perseguições, às inventivas do inimigo, querendo criar situações, criar problemas, nos transformando em inimigos, buscando motivos para prejudicar, para sujar o nosso nome, nossa reputação. Mas nós temos um Deus que olha por nós, que nos ajuda a navegar pelo mar tempestuoso, como Ele ajudou a Israel. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelo Senhor segurar em nossas mãos na hora da aflição, na hora da provação, para mostrar qual caráter que está em nós, Senhor. Ó Deus, nos ajuda que quando estivermos passando pelas perseguições, pelas provas, quando o inimigo se levantar contra nós, que possamos, Senhor, estar cheios do Teu Espírito Santo, que Ele possa levantar a sua bandeira e afastar o inimigo. É o que nós humildemente te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.